E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Olha, são 12 horas mais 23 minutos. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de coluna Ponto de Vista. A palavra oficial de nossa emissora é com ele, José Antônio Rodrigues de Aragão. Não participou na sexta-feira passada, sexta-feira com muitos assuntos, mas eu ainda vou explorar a semana passada aqui. Mas antes, boa tarde, Zé Antônio. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. Prazer mais uma vez estar aqui nesse plantão. Infelizmente, na semana passada eu não pude comparecer, mas hoje estou aqui, inclusive, para tirar o atraso, se for preciso. Olha, são 12 horas mais 23 minutos, Antônio. Eu não pude, estava acabando de ler quando você entrou aqui no estúdio, essa notícia da determinação do ministro Flávio Dino, né, envolvendo aí o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Bia Kiss, Carla Zambelli, Alan dos Santos, o Felipe Martins e o empresário Luciano Hang. Isso em relação à CPI da Covid-19. Ele acredita que foi concluída a CPI e nada foi feito em relação à investigação cometida pela CPI. Nessa semana, o Bolsonaro foi condenado a pagar 1 milhão em indenização a entidades de proteção aí aos negros por conta de falas racistas que ele teria feito ainda enquanto presidente da República. Na semana passada já tinha sido condenado à prisão aí por conta dos atos golpistas no núcleo crucial, onde ele teve um voto favorável do Fux e outros 4 pela sua condenação. Essa determinação do Flávio Dino aconteceu exatamente ontem, essa nova aqui da CPI da Covid, depois de 2 condenações, já pelo Supremo Tribunal Federal, agora vem essa determinação da Covid. Eu até mandei ontem uma mensagem para você, quando eu vi isso aqui, estão querendo mesmo dizimar o presidente Bolsonaro, como afirmam os seus aliados, Antônio? Assim, essa história da CPI da Covid, na época, o Bolsonaro tentou incluir na investigação os governadores. E o Luiz Roberto Barroso, se eu não estou enganado, impediu. Eu acho que foi um liminar dele, que aquela CPI foi instalada por um liminar do Luiz Roberto Barroso, que o Senado estava postergando, né? Aí, naquele tempo, o Supremo Tribunal Federal se lembrou que CPI é instrumento de minoria, é instrumento de oposição, não é instrumento de quem está no poder. Aí, por conta disso, baseado nesse princípio, determinou a instauração da CPI. Agora, há pouco tempo atrás, quando foi para instaurar aquela CPI do 8 de janeiro, instaurar a CPI, o governo ficou com o comando da CPI. Lá atrás, no tempo da Covid, o Supremo disse que a CPI era instrumento de minoria, instrumento de oposição. Aí, quando foi agora na história da CPI do dia 8 de janeiro, deixaram tudo na mão do governo, que era para manter a farsa. Não podia, aí não se lembraram que era instrumento de minoria. Quem ficou com o comando da CPI, com tudo na mão, foi o governo. Pois bem, aí naquela época, o Bolsonaro tentou incluir os governadores na investigação. O que é que o Bolsonaro tinha? Problema de comportamento inadequado. Andar sem máscara, dizer que cloroquina era bom, dizer que máscara não servia de nada, ele tinha inconveniências. Não tinha ações criminosas, mas tinha inconveniências. Agora, a ação criminosa tinha de governador. A gente sabe que um consórcio de governador do Nordeste e a gente sabe a roubalheira que aconteceu. A gente sabe de prefeito de capital que quando começou aquela CPI, aí quando viu a possibilidade de colocar prefeito de capital e governador, teve prefeito que foi para tratamento médico, tá certo? Entrou na UTI da recuperação sensorial, tá certo? Porque não dormia mais, apavorado por causa da esculhambação que fez. Tem capital, a gente sabe mais ou menos onde foi, que montava um bocado de hospital de campanha e não usava nenhum. Você não sabe disso? Tá certo? Inclusive, isso aconteceu. Eu vou lá para longe, porque eu não quero falar aqui de pé. Tá certo? Porque por aqui teve também. Pai, eu vou me lembrar logo, vou dizer. Não montaram hospital de campanha no presidente Vargas? Sim. Quantos pacientes foi atendido lá? Nenhum, doutor. Era para gastar dinheiro. Era só para gastar dinheiro, porque o Bolsonaro, no período da pandemia,
ele mandou, em números redondos aqui, 780 bilhões para estados e municípios. 780 bilhões. E teve governador, que hoje é governador, por exemplo, lá no Pará, que compraram respirador numa loja que vende vinho e queijo importado. Aí comprou o respirador lá. O governador do Pará, esse que tem lá, o Helder Barbalho, não é o nome dele? Eu acho que é Helder Barbalho. Pois bem, comprou o respirador de 200 e tantos mil cada um, que era um equipamento que custava tipo 30 e poucos mil reais. Ele comprou numa loja de vinho e nunca entregaram. O consórcio de governador do Nordeste e o Jerônimo não, o anterior, aquele, lá, o chefe de gabinete do Lula, o Rui Costa, era quem comandava, comprava um monte de respirador aqui para o Nordeste, para distribuir para os estados do Nordeste, e não receberam nenhum, e o Bolsonaro sabia, quis incluir os governadores e o Luiz Roberto Barroso não deixou. Disse que a CPI tinha um escopo específico e não era para incluir. Crime houve muito. Se tivessem colocado no meio governador e prefeito de capital, o Flávio Dino era feito. Ele ia ter inquérito para abrir para o resto da vida dele. Agora, só está faltando, teve um cara que visitou o Bolsonaro e disse que estava enterrando vivo. Foi o vice-governador de São Paulo, o vice-prefeito de São Paulo, aliás. É um coronel que tomou de conta da CEAGESP uns tempos. Ele saiu da casa do Bolsonaro e disse que estão enterrando o Bolsonaro vivo. É o que o Flávio Dino quer fazer, quer enterrar vivo. E esse Flávio Dino, eu não sei se vai falar alguma coisa da confusão do 8 de janeiro. Se for falar, eu deixo para lá. Vai sim. Então pronto, eu vou ficar por aqui, que daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui umas falcatrua do pilantra, tá certo? Que é o Flávio Dino. Olha, vamos tocar nesse assunto aqui, Zé Antônio, porque essa semana o Bolsonaro já teve essa segunda condenação, depois da condenação da semana passada, pagar 1 milhão aí, indenização a entidades de proteção à classe dos negros. Essa semana também foi detectado depois... Eu não sei se você sabe que quem entrou com essa ação contra ele, do negócio dessa entidade dos negros, não foi o negro com quem ele fez uma brincadeira. Por as entidades. Porque ele fez uma brincadeira com o negro, aí a entidade lá que cuida dessa história foi que entrou na justiça, tá certo? Não foi o afetado. O afetado não se incomodou. Pois bem, aí o que é que a gente viu? O Bolsonaro também com essa situação aí desse câncer de pele aí, né? Que não é o mais simples, mas também não é o mais agressivo, como disse o médico em entrevista à Globo News que eu assisti, no dia que ele estava explicando essa questão do câncer do presidente Bolsonaro. Aí já vem aquela história de que esse câncer é uma invenção, para que o Bolsonaro não vá cumprir pena na cadeia, fique em prisão domiciliar. Outras pessoas afirmando que o fato do Eduardo estar cutucando nos Estados Unidos e o Trump prometendo novas sanções vai levar o Alexandre de Moraes a decidir que ele vai cumprir a pena na Papuda. Já tem gente dizendo que isso é castigo de Deus, porque ele ficou tô sem ar, imitando e sorrindo quando as pessoas morriam de Covid aqui no Brasil. Tem um pouquinho de tempero de tudo, Zé Antônio, nessa história aí? O Brasil é o país da narrativa. Aqui no Brasil não importa fato, o que importa é versão. Aquela confusão do 8 de janeiro, o fato foi um, a versão é outra. Na cabeça, eu não consigo entender, tem gente que a gente realmente percebe que o cara é convencido que aquilo foi um golpe de Estado. Tá certo? Eu pelejo para encontrar, na minha parca inteligência, uma explicação para alguém que tem uso pleno das faculdades mentais, de ter certeza, se convencer que aquilo foi um golpe de Estado, e não consigo. Mas tem gente que jura e bate fé, tá certo que aquilo foi um golpe de Estado. A arma que encontraram lá foi uma baladeira e 3 bilas, tá certo? Rapaz, é muito fácil dar golpe de Estado, uma baladeira e 3 bilas, até eu tenho. Ontem eu assisti o Jornal Nacional e eu vi na hora que o cara disse, tem um ali com estilingue. Você viu a cena do Jornal Nacional? O Jornal Nacional começou mostrando, né, que os deputados queriam anistia para quem tentou desrespeitar o Estado Democrático de Direito, a vitória construída pela maioria nas urnas em 2022. Aí mostrou várias cenas de quebra-quebra dentro lá dos 3 poderes lá do 8 de janeiro. Tem uma hora que o cara grita, ele ali tem um estilingue. Pronto, eu vi. Saiu eu vi uma entrevista. Eu lembrei de você, porque você falou a respeito do estilingue, e o cara grita mesmo. Sabe como foi que eu vi isso? Porque um dos seguranças do Supremo, que são 85, inexplicavelmente nenhum se apresentou para proteger o Supremo,
Se tivesse saído ali 85 policiais armados, com cacetete na mão, bomba de gás e tudo, o Supremo tinha sido invadido? Não tinha. São 85 o corpo de segurança do Supremo. Eu vi um dizendo que a arma que tinham encontrado no dia 8 de janeiro tinha sido um estilingue de 3 bolas de gude. Traduzindo para o nordestinês, um estilingue é uma baladeira e bola de gude é bila. Uma baladeira e 3 bila. Foi a arma que encontraram, uma baladeira e 3 bila. Teve um soldado que levou uma porrada com um cano. O cano era daquelas defensas que botaram ali na praça. E o cara pegou o cano que por acaso tinha se soltado da estrutura da defesa e ele pegou no chão e deu uma porrada na cabeça de um soldado. Tá certo? Outra coisa, tinha aquelas defensas cercando Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional até o dia 7. Quando foi dia 7 de noite, tiraram. E alguém explica por que tiraram? Se sabia que ia ter a confusão no dia 8, eu trouxe até aqui aquele ofício, eu já li ele aqui nesse microfone, o ofício do Flávio Dino, tá certo? Dizendo ao governador que estava preparado, apenas pediu ao governador para não deixar entrar ônibus entre a torre de televisão e a Praça dos Três Poderes, e isso foi feito, não entrou. Pois bem, aí o cara dizer que um negócio desse foi golpe de Estado. Ali foi armado. Eles precisavam de uma confusão e deixaram a confusão acontecer. O próprio Lula, quando chegou de Araraquara, que chegou lá no palácio, disse: a porta não está quebrada, alguém abriu para entrarem. Depois foram contar a história para ele, aí ele entrou no jogo também, na narrativa. Porque, segundo consta, eu vi o Valdemar Costa Neto, essa semana, numa entrevista na Jovem Pan, dizendo que o Flávio Dino estava preparado para reagir, para não deixar acontecer nada. Aí a negada do PT entrou em contato com ele e disse: rapaz, vamos aproveitar, deixa correr frouxa aí. Aí o Flávio Dino imediatamente saiu, foi almoçar num lugar 60 quilômetros de distância de Brasília e mandou a Força Nacional se aquietar e apagou no Twitter a portaria que ele tinha baixado autorizando o uso da Força Nacional. E eu estou com a cópia da portaria que eu consegui. Agora procure na internet para ver se você acha. Não acha, apagaram tudo. Porque no Twitter você não consegue apagar as coisas, não é? Você não mexe no Twitter, não. Eu acho que no Twitter você apaga, mas fica assim, fraquinho, mas fica lá. Não apaga total. É alguma coisa dessa natureza. Mas a Polícia Federal tem os artifícios dela. O ofício do diretor-geral da Polícia Federal, por Flávio Dino, contando o relatório de inteligência, o resumo do relatório de inteligência, e dizendo que ia ter uma possibilidade muito grande de ter quebra-quebra no dia seguinte, desapareceu da internet também. Eu tenho aqui o ofício do Flávio Dino porque eu salvei no dia. Ele publicou e eu salvei, no mesmo instante que eu estava ligado assistindo. E também eu tinha salvado do diretor da Polícia Federal por Flávio Dino. Eu tenho a impressão que quando eles apagaram lá, apagou aqui no meu celular. Que a Polícia Federal tem a mutreta dela, né? Que você apaga uma coisa e eles conseguem ver o que você apagou, não é assim? Sim. Pois é, então eles também dão um Fizeram. jeito de apagar depois de terem publicado. Eles têm um jeito deles. Porque eu não apaguei e desapareceu aqui no meu celular. Eu tinha salvo. Mas tem voltando aqui à base dessa conversa agora. No Brasil, as coisas são assim. Aqui existe a versão e o fato. Eu já disse que, eu acho que foi o Pedro Malan que disse um dia numa palestra lá em Londres, que no Brasil até o passado é incerto. Pois bem, esse fato que aconteceu no dia 8 de janeiro, tem um fato. Mas o que pegou foi a versão, não foi o fato. Se você for olhar, tem furo aí que não tem quem conte. Esses dias agora, nós estamos vendo aí, houve essa história aí, esse esforço da oposição para passar a história da urgência, da anistia, não sei o quê. Aí o Alcolumbre é um agente, digamos assim, é uma pessoa da confiança do Supremo dentro do Congresso Nacional. Ele, na realidade, ele não está ali para proteger deputado nem senador, botaram tornozeleira em senador, mandaram 15 agentes federais para pegar um senador no aeroporto, botar a tornozeleira e ele não fez nada, ainda foi fazer um acordo e tal. Eu vi o Valdemar Costa Neto dizendo essa semana que ele é uma pessoa do Supremo, não é do Senado, não é do Congresso Nacional. Pois bem, o Alcolumbre esfriou lá, passou para a mão daquele senador da Bahia, um que é médico,
que ele agora está no PSB do Kassab, mas antes ele já foi até do PL. O senador da Bahia, rapaz, Vou procurar aqui. eles só são 3. É o Jacques Wagner e o... Não estou lembrando aqui o nome dele. Pois bem, aquele senador já disse que não vai para frente, que ele vai botar uma pedra em cima. Aí pegaram o Mota. Otto Alencar. Otto Alencar, pronto, ele é até médico, Otto Alencar. Ele é o presidente da CCJ, e na CCJ dá prego do jeito que quer, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aí, o camarada, o Hugo Mota, fez aquele negócio, fez o que a oposição queria e tal, tudo em Senado. Botou o Paulinho da Força, que é unha e carne com Alexandre de Moraes, tá certo? Como o diabo é que ele vai fazer um relatório que resolva a ideia que estava na cabeça do pessoal da oposição? Os caras tiveram mais de 330 votos. E quando acabar, entrega na mão do Paulinho da Força. O Paulinho da Força é um cara metido a quinta coluna. Quando acabar, é muito amigo do pessoal do Supremo todinho, principalmente do Alexandre de Moraes. Tu acha que ele vai fazer alguma coisa que agrade alguém? Rapaz, o Brasil está de lascar. Ele disse que vai procurar um consenso para apaziguar, segundo... O consenso ele vai pegar lá no Supremo para ver o que o Alexandre de Moraes aceita e vai fazer do jeito que o Alexandre de Moraes disser. Quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. Ele é o ayatolá do Brasil, tá certo? Só acontece o que ele quer. Vamos lá, então, passadinha rápida aqui. Chaguinha Souza, boa tarde. Ciro Zé Antônio, este é o melhor programa da região neste horário, não tenham dúvida. Muito obrigado, viu, Chaguinha? Maurício Ferreira, boa tarde para você também. Zé Nilton, não perde um programa seu. É o melhor, não tem igual. Um abraço para você e para o Zé Antônio, valeu. Ciro, manda um alô para os meus pais em Carnaubal, Sebastião e Maria. Com certeza estão na escuta nesse momento. Que bom saber que a turma está acompanhando aqui a tribuna da Serra Grande FM. Antônio Jonas Ribeiro está com a gente também, dando boa tarde para a gente, também para todos os ouvintes. Regi Martins, boa tarde, estou na escuta direto de São Paulo, sou de Boqueirão. Um cheiro grande para você, meu amigo. Cleone Silva também está conosco, minha amiga Tereza Leandra, palmeirense. A Luciene Ferreira também, boa tarde, mande um alô aqui para nós no bar do Neném, na Baixa Fria, em frente à entrada do seu Antônio Marques. Um cheiro grande para todo mundo aí no bar do Neném. O Zé Nilton está perguntando, o chefão vem hoje? O chefão é você, viu, Zé? Eu não sou poderoso. Tonha Bel. Ciro, bote meu nome na rádio, tá certo, coloco sim, não se preocupe. Quem está mais com a gente aqui, Maurício Ferreira, também acompanhando a gente aqui na Tribuna da Serra Grande. Deixa eu mandar um abraço também para minha amiga Lívia e o meu amigo Gilson lá no posto da entrada do Cariré, a melhor paçoca. For para Sobral, gente, dá uma passadinha lá e come a paçoca da Lívia, que é espetacular, simplesmente fantástica. Sempre que eu passo lá, traga até uma quentinha para mim. João Paulo Braga Martins também acompanhando a gente. Muito boa tarde a você. Minha amiga Lindalva ali do INA, estão na Manaiara também ligadinho conosco aqui pela 88,7, escutando no rádio e vendo a gente no Facebook, perguntando por que agora o rádio está no mesmo limite de voz do Facebook. É porque agora a nossa transmissão estão sincronizadas, tanto o Instagram como o Facebook, como o rádio, estão saindo exatamente, não tem mais aquele atraso, aquele delay para o ouvinte. Esse delay existe aqui dentro do nosso estúdio, tá certo? Por uma questão de técnica, mas para você que está escutando a gente, ouvindo a gente na rede social, não tem mais delay. A propósito, a Manu mandou um texto para você ler no final. Ela disse que ia mandar um texto para você ler, dizendo que sai nas plataformas tudo agora, os cortes e tudo. Rapaz, ainda não. Ela disse que ia mandar. Até agora não. Até agora não. Já estou tocando em frente agora, eu vou querer voltar na semana passada, porque nós tivemos uma situação que chamou a atenção na quarta-feira, um voto de quase 13 horas do ministro Luiz Fux, rebatendo ponto a ponto o relatório do ministro relator Alexandre de Moraes, que já tinha sido seguido pelo ministro Flávio Dino. Eu estou voltando aqui porque na semana passada a gente não teve a coluna Ponto de Vista, mas esse voto do Fux chamou a atenção, porque ele foi defendido por juristas e por jornalistas e por analistas, tanto de direita como de esquerda. Né? A gente viu pessoas ligadas, por exemplo, à própria Globo News e pessoas ligadas à Jovem Pan, que são duas emissoras completamente distintas nas suas opiniões, nos seus editoriais, defendendo o voto do Fux, onde ele absolveu todo mundo, diga-se de passagem. Mas no dia seguinte o Carmen Lúcia entrou, jogou a pá de cal
e o Zanin terminou de enterrar o núcleo crucial, como era chamado o julgamento, lá no Supremo Tribunal Federal. Dizem que abriu uma divergência muito grande, segundo a Folha de São Paulo e a CNN, ministros do próprio Supremo disseram que o Luiz Fux agora não caminhará mais junto com eles. Há quem diga que ele fez isso para recuperar as benesses dos Estados Unidos, né, de ter acesso ao país norte-americano, de ter o direito do visto e tal, e não ser submetido à lei Magnitsky. Como é que você viu o voto do Fux, José? Mas eu gostei do voto dele por uma razão muito simples, porque ele foi verdadeiro. Eu assisti o voto dele do começo até o fim. Foi longo, trabalhoso para escutar, porque durou 13 horas. Eu devo ter perdido algum lancezinho ali, teve alguma coisa que eu perdi uns instantes, mas, grosso modo, eu poderia dizer que assisti na integralidade o voto dele. Eu não vi nada de errado, eu vi o voto dele bem direitinho, o voto bem estruturado, verdadeiro. Ele falou tudo que devia falar, ele disse que coisa aí que o Alexandre de Moraes disse está aprovado, ele provou que não estava aprovado, tá certo? Ele irritou a Carmen Lúcia, o Dino, o cabeça pelada lá, né? O cabeça de ovo e Para mim, o mais criticado ali no voto dele foi o Gonê. como é o outro, rapaz? O Dino, a Carmen Lúcia, o cabeça de ovo lá, sim, o advogado do Lula, O Zanin. o Zanin, tá certo? Eles ficaram irritados com o voto do Fux, mas o voto dele foi tecnicamente impecável. Eu escutei o comentário do Ives Gandra a respeito do voto e escutei o comentário do aposentado juiz do do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio Melo, que eu gosto muito das intervenções dele. O Celso de Mello, eu li também, mas o Celso de Mello deu razão ao Alexandre de Moraes, disse que o julgamento foi muito justo, imparcial. Imparcial, como se você tem um advogado do Lula, tá certo? Você tem o Flávio Dino, que era ministro do Lula, você tem a Carmen Lúcia, que todo mundo sabe que ela é militante de esquerda, ela é contra o Bolsonaro, e você tem o Alexandre de Moraes, tem ódio do Bolsonaro, porque chamam ele de canalha. Como diabo é que um voto desse pode ser imparcial? Eu acho que o Fux produziu um voto honesto, decente. Embora que ele seja punitivista, o cara diz assim, eu vi um comentário do André A Macília. Carmen Lúcia, só uma informação adicional, ela foi indicada pelo Lula na vaga do Delcio Jubim. Você sabe quantos 2006. ministros do Supremo Lula já indicou na vida dele? 10. Não estão todos os 10 lá, uma parte já se aposentou, mas o todo ele já botou 10 ministros no Supremo. Botou 10 ministros no Supremo. Os da Dilma ainda estão tudo lá, tá certo? Do Lula já teve alguns que se aposentaram, mas ele colocou 10. E o Fux foi indicado pela Dilma. Foi, o Fux foi indicado pela Dilma. Mas alguém disse que o Fux tinha dado um voto desonesto, não sei o que e tal. E eu vi o André Macília comentando que há evolução no pensamento das pessoas. Ele pode ter sido muito punitivista, mas ele, digamos assim, passou. E a turma se refere ao seguinte, que ele ficou o tempo todo acompanhando a votação lá, quando estavam julgando a Minsalha, do dia 8 de janeiro, o pessoal estava sendo condenado a 17 anos de prisão, a mulher do batom a 14 anos e 9 meses de prisão, porque escreveu, perdeu o mané com o batom. Ali, a coisa mais é porque diz que foi uma ofensa ao Luiz Roberto Barroso, é uma piada no presidente, foi por isso. A punição dela não foi por causa da sujeira, não, é porque ela fez uma piada com o presidente do Supremo, que a palavra foi dele, do Luiz Roberto Barroso. Perdeu o mané, numa mola. Ela não escreveu numa mola, senão ela tinha pegado 20 anos. Pois bem, aí eu acho que você pode dizer que ele cansou de tanto ver injustiça, porque ninguém pode deixar de forma nenhuma de perceber a quantidade de injustiça que aconteceu ali. Você tem, de repente, alguém que fez alguma coisa errada, mas tem um bocado de gente que foi condenada e não fez nada. Eu ontem assisti o vídeo, uma mulher fazendo uma palestra lá na frente do
quartel do Exército lá no Buriti, no Comando Militar do Planalto, para aqueles acampados lá. Porque, na realidade, a negada que veio nos ônibus, que foi quem principalmente fez do quebra-quebra, a boa parte foi-se embora. Pegaram aqueles carinha que estavam na frente do quartel, que eles praticamente não fizeram nada. Como foi que ela explicou? Então, vocês vão ali para uma área federal, aí de lá vocês vão pegar o transporte para ir embora. Chegou lá, prender tudinho. Foi enganado o pessoal. Nisso aí, até o comandante militar do Planalto participou dessa mutreta aí, né? Aí, eu não sei se vai sair aqui a voz, eu vou botar bem aqui o André Marcília. Uma pena capital ia ser aplicada a alguém, 24 juízes se reuniram. Um comentário aqui do André Marcília a respeito do voto do Fux. Importante da repercussão da divergência Tá saindo do bem? Fux, né? Chegou-se, a imprensa, parte da imprensa chegou a dizer que haveria uma rejeição do Fux, que o Fux estava isolado, que o Fux... Cortou porque você mudou a posição aí. Se você mandar para mim, eu toco aqui pelo computador. Né? Então, pronto, eu mandar aqui. Olha, gente, tem novidade para quem acompanha a coluna Ponto de Vista com o Zé Antônio, que agora também está nas redes sociais, viu? Você poderá conferir os melhores momentos e cortes exclusivos no Instagram, no TikTok, no Kawaii e assistir aos programas completos no Facebook e YouTube. Não perca tempo e siga agora @Ponto de Vista Zé Antônio. E, portanto, aí a dica para você que queira acompanhar é só pegar @Ponto de Vista Zé Antônio e você vai acompanhar os cortes ou na íntegra, caso você queira, é só acessar a página do jornalista Ciro Leopoldo, que você vai poder também estar acompanhando tudo o que acontece na coluna Ponto de Vista, às sextas-feiras, aqui dentro da tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, estou tentando abrir aqui, a gente veicular logo aqui. Tá. Tem áudio aí para mim? Daqui a pouco terá, peraí. Eu ia fazer um comentário aqui das nomeações de ministros. Só um instante que eu vou liberar o áudio aqui por completo aqui. Do André Marcília. Sim, É um advogado famoso, professor universitário e tudo. vamos ouvi-lo. Um registro que eu considero importante da repercussão da divergência do Fux, né? Chegou-se, a imprensa, parte da imprensa chegou a dizer que haveria uma rejeição do Fux, que o Fux estava isolado, que o Fux virou uma espécie de pária, que não estavam olhando nos olhos do Fux. Quer dizer, um negócio até colegial, parece aquele negócio de não vamos dividir o lanche do Sentimental. recreio com o Fux. Quer dizer, Quinta série. quinta série. E veja, se você tem 11 ministros, para que então existem os 11 ministros se ninguém pode divergir? Se você tem uma turma com 5 ministros, Perfeito. para que existem os 5 se você não pode divergir? Eu até gosto sempre de, quando eu menciono esse assunto, de lembrar um tratado, tem um tratado chamado de Sanhedrin, que é um tratado talmúdico judaico muito antigo, e que dizia o seguinte, eles diziam assim, quando uma pena capital ia ser aplicada a alguém, 24 juízes se reuniam para decidir. E se os 24 decidissem que a pessoa era culpada, ela era imediatamente solta e virava inocente, porque não era possível, na cabeça deles, que 24 pessoas pensassem igual e estivessem certas. Quer dizer, a ideia da divergência é saudável no debate público e é essencial dentro do direito. Eu vi, por exemplo, advogados dizendo, poxa, mas o Fux sempre foi punitivista, como é que agora ele mudou? Bom, se é para um juiz passar a vida inteira pensando igual, então não precisa ter juiz, põe um software, ele põe um robô. A respeito disso aí. Agora tem
umas coisas mais do que polêmicas. Eu estava falando há pouco tempo da quantidade de juiz do Supremo Tribunal Federal, de ministro do Supremo nomeado pelo presidente Lula, foram 10. Mas eu vou dizer aqui, o Bolsonaro nomeou 2. Ainda dá para a gente lembrar, né? É o Nunes Marques e o André Mendonça. O Temer botou só um, mas botou a pior desgraça que ele podia fazer na vida dele, que foi o Alexandre de Moraes. A Dilma Rousseff botou 5. O Fernando Henrique Cardoso, 3, e o Itamar Franco botou 1. Tá certo? O Collor botou 4. E para trás não interessa mais. Mas, lembrando aqui, uma coisa que eu falei há pouco, eu vou repetir aqui. Eu já li isso aqui, mas vou repetir. Para o querido ouvinte ter uma noção da circunstância do dia 8 de janeiro. Era dia 7 de janeiro, às 19 horas e 58 minutos, tá certo? 7h58 da noite do dia 7 de janeiro, era sábado, lá em Brasília. O Flávio Dino mandou um ofício número 48 de 2023 do gabinete do ministro para o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Assunto: solicitação de bloqueio. Senhor governador, com os cordiais cumprimentos, reportamos-nos ao ofício número 5/2023 do Gabinete da Polícia Federal, por meio do qual a Polícia Federal informa que foi constatada, nos últimos dias, intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado da eleição 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocar até Brasília, Distrito Federal. Item 2. Segundo o relatado, ele está se referindo ao ofício que ele recebeu do diretor-geral da Polícia Federal. O referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. Ele já estava informado pela Polícia Federal que uma das intenções era fazer quebra-quebra. Ele foi informado pela Polícia Federal. Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos a Vossa Excelência, ele aqui se dirigindo ao governador do Distrito Federal, a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Ademais, reforço, isso é o Flávio Dino dizendo para o governador do Distrito Federal. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento, ou seja, estão acompanhando, estão vendo, e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ao ensejo, renovamos protesto de estima e consideração. Está vendo como ele estava preparado, sabia, não agiu porque não quis. Agora, eu tenho bem aqui outra decisão do Flávio Dino. Nesse dia, era dia 7, às 8 horas da noite. Esse outro aqui, eu não sei que hora foi, não. Mas tem uma portaria do dia 7 de janeiro, do mesmo dia, 7 de janeiro de 2023, que eu desconfio que foi depois desse horário. Ele fez aqui uma portaria. Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, número 272, de 7 de janeiro de 2023. Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, no uso de suas atribuições que lhe conferem
os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, tendo em vista a lei número 11.473, de 10 de maio de 2007, o decreto número 5.289, de 29 de novembro de 2004, e a portaria do Ministério da Justiça número 3.383, de 24 de outubro de 2013, e o contido no processo administrativo número 08001.0000133/2023-82, resolve. Esse bicho aqui já era do ano de 2023. Não sei se era do mesmo dia, mas ele se refere aqui a esse processo administrativo com esse número. O processo era de 2023 e isso era dia 7 de janeiro de 2023, na véspera do quebra-quebra de Brasília. O que é que ele resolve? Artigo 1º, olha aí a decisão do ministro Flávio Dino no dia 7 de janeiro. Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter episódico e planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023. Artigo 2º dessa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Ministro Flávio Dino. Aqui não aparece a hora, mas eu desconfio que foi depois que ele mandou o ofício para o governador, porque ainda era dia 7, embora que já fosse quase 8 horas da noite, e ele, já a partir daquele instante, já estava autorizando o uso da Força Nacional. E depois eu vi um dia, no dia do julgamento do primeiro doidinho do 8 de janeiro, o André Mendonça foi questionar que o Flávio Dino estava com a Força Nacional e não usou porque não quis, e o Alexandre de Moraes passou um pito nele e disse que ele não podia usar porque o governador não tinha autorizado. Está aqui uma portaria do Flávio Dino autorizando o emprego da Força Nacional. Mas depois ele resolveu não usar porque, na certa, ele podia ter interesse no quebra-quebra. É um caso muito polêmico. Eu acho que pelo sim, pelo não, na dúvida tem que ser a favor do réu. O mínimo que podiam fazer é realmente fazer uma anistia. Agora, o Supremo não admite que esse tipo de narrativa venha à tona. Você não acha isso aqui, foi apagado, foi retirado, mas a gente consegue encontrar alguma cópia disso aqui. Porque, na realidade, o que aconteceu naquele dia ia acontecer alguma coisa, mas não ia ser naquele nível. Abandonaram tudo, tiraram, não tinha sentinela no Palácio do Planalto, lá no Congresso Nacional tinha 16 guardas, por isso o quebra-quebra foi pouco. Os danos no Congresso Nacional não teve muito destaque, reconhece? Por quê? Porque foi pouco, porque tinha 16 policiais lá dentro. Os 16 policiais ainda conseguiram conter um bocado de confusão. No Palácio do Planalto só tinha um sentinela, um sentinela. E aquele palácio tem um corpo de proteção de 1.200 policiais militares do Exército. É força policial, mas chama polícia de Exército. No meio, eles são 5 esquadrões de 200 homens cada um, aliás, 6 esquadrões de 200 homens. 3 desses esquadrões são de polícia de choque. E só tinha um lá dentro. O Supremo Tribunal Federal tem um corpo de proteção de 85 vigilantes armados contratados. Não apareceu nenhum para proteger. A negada chegou lá, quebrou, entrou, pegou mangueira, sentou em cadeira. Você viu nas filmagens alguém lá fardado para proteger? E alguém quer me convencer que não foi de propósito? Está aqui a prova, eu acabei de ler. Vamos lá, gente. Então, são 13 horas mais 2 minutos. Dá uma passadinha aqui que está conosco aqui para a gente estar registrando aqui. João Paulo Braga Martins está conosco, a Gremilson Araújo também, Francisca Nascimento, boa tarde. O meu amigo Antônio Jonas Ribeiro, boa tarde, Ciro Zé Antônio, todos os ouvintes. Ciro, pergunte ao Zé Antônio o que ele acha dessa CPI do INSS. Eu acho que a imprensa quase não comenta. Meu irmão, toda hora tem informação dessa CPI na imprensa, viu? Eu vejo em todos os jornais que a gente acompanha, nos canais de notícia, toda hora tem, viu, Antônio? Mas a pergunta é para você. Você está achando que a imprensa está comentando pouco a CPI do INSS?
Eu acho que a cobertura é pouca, como a imprensa sabe melhor do que eu, o que eu acabei de ler aqui. Não divulga porque quer fazer o jogo do Supremo, o jogo do Palácio do Planalto, mas que está havendo injustiça nisso lá. Certo? Está havendo injustiça. O fato não é do jeito que saiu a versão. Boa tarde, Ciro Zé Antônio. Que Deus continue abençoando e protegendo vocês. Dona Antônia Torres também participando conosco aqui da Tribuna da Serra Grande. Mandar um abraço também para minha amiga Martina, no Alto da Boa Vista, município de Ipu, acompanhando a gente. A turma do Manuíno, na Hidrolândia, também sempre acompanhando a 88,7. Adoro a coluna Ponto de Vista com José Antônio Rodrigues de Aragão. Sou bolsonarista e não abro. Por isso, gosto tanto quando ele defende isso. Deixa eu dizer uma coisa, eu não defendo ninguém. Eu tenho um compromisso com a verdade, tá certo? Eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso. Doem quem doer, tá certo? O que eu me convenço, eu analiso as coisas antes de falar. Eu normalmente não falo de afogadilho, no surto. Quando eu vejo uma confusão dessa, eu vou analisar primeiro e pelas análises que eu faço, tá certo? Não é, as coisas não são desse jeito. Por exemplo, o Bolsonaro, eu sempre reconheci aqui os defeitos dele. Ele não tinha um comportamento adequado para um presidente da República. Agora, dizer que ele tentou um golpe de Estado, isso é maluquice, cara. O sujeito, no dia 28 de dezembro, 3 dias antes de terminar o mandato dele, ele exonerou os comandantes militares nomeados por ele e nomeou do Lula. Como o diabo é que você vai dar um golpe de Estado e nomeia os comandantes militares do cara que vai entrar daqui a 3 dias? Não existe isso é uma loucura. O camarada dizer que teve golpe de Estado, que o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos para ver o golpe, depois ele vinha com a coroa para assumir e tal. Isso é coisa de maluco, raciocinar desse jeito. O cara, ele pensou fazer alguma coisa. Eu já expliquei isso aqui. Sim, sim. Ele pensou em fazer alguma coisa, mas viu que não tinha para onde correr, nem saltar, se conformou. Quem é que não percebeu que durante a campanha eleitoral de 2022 ele não podia nada e o presidente Lula podia tudo? Tudo que ele queria botar, o Alexandre de Moraes proibia. E o presidente Lula botava o que queria. Inclusive, teve uma acusação que ele tinha feito alguma pedofilia, alguma coisa dessa natureza. Ele foi discriminado, foi. Eu contei a história aqui da multa. Ele depois foi reclamar para o TSE, tacaram uma multa de 22 milhões. Ele vai fazer o quê? Ele pensou em achar uma saída dentro da Constituição. A negada chama a minuta do golpe. Minuta do golpe como? Se a minuta era de uma coisa, de um instrumento previsto na Constituição, o Estado de Defesa, que ele analisou, o Bolsonaro analisou, todo mundo sabe, não tem como esconder, mas não usou. Só porque tinha uma minuta, não estava assinada por ninguém, ele não usou, não fez o que estava na minuta, mas a imprensa fica dizendo que era a minuta do golpe, a minuta do golpe. Isso não é fato, é narrativa. Como o diabo é que você vai dar um golpe que dependia de ouvir o Conselho da República, que a gente nunca vê ninguém, nem o presidente ouvir, mas ele existe, o Conselho da República, e tem vários membros. E dependia de autorização do Congresso Nacional. Que diabo de golpe de Estado é esse que precisa de autorização do Congresso? Se precisa de autorização do Congresso, não é golpe. O Congresso, se achasse que isso parecia com golpe, não ia autorizar. Logicamente, essa ideia o Bolsonaro não levou adiante, porque ele sabia que o Congresso não ia autorizar. Se conformou, pronto, morreu a história. A gente viu, e não deram destaque, o próprio Mauro Cid, que era o delator, ele falou que um dia o Alexandre Ramais chegou lá com a ideia, aí o Bolsonaro cortou e disse, olha, morreu, esse assunto acabou, não se fala mais disso. Como é que diabo que esse cara ia dar um golpe de Estado? Ele pode ter feito as inconveniências dele, que ele é meio destrambelhado da cabeça e tal, tudo bem. Agora, botar uma culpa que o cara não tem, eu acho injusto. E eu aqui não estou defendendo Bolsonaro, eu estou defendendo uma coisa que se chama verdade. Olha, 13 horas mais 7 minutos. Então, dois assuntos dessa semana. Primeiro, a anistia, né? Que acabou passando a urgência, e também a PEC da blindagem. Nós vamos por parte. Primeiro, a questão da anistia, que ontem foi bastante criticada, porque acredita que quem não respeitou o resultado das urnas tentou derrubar o sistema democrático de direito e, por conta disso, foi condenado. Já tem aí o Paulinho da Força, que está defendendo aí não a anistia, mas sim uma redução de pena, ou seja, seria agora não mais a PEC da anistia, e sim da dosimetria, mudar exatamente a questão da pena, diminuir em 1 ou 2 terços as penas que foram aplicadas aí
pelo Supremo Tribunal Federal. Queria primeiro que você comentasse essa ideia dita pelo Paulinho da Força em relação à PEC da anistia. Muita gente, já adianto aqui, hoje de manhã falava que o Xandão não vai deixar, não vai aceitar que a decisão tomada já pelo Supremo seja alterada por uma decisão do Congresso Nacional. É o que eu ia falar. Se diminuir um mês na pena de quem pegou 17 anos, já vai ser considerado uma desmoralização, porque o Alexandre de Moraes pensa que ele é o rei do universo, que Deus é um subordinado dele. Tá certo? Eu não vou dizer mais nada. Vamos agora para a segunda parte, Antônio, porque foi bastante criticada a PEC da blindagem, aí, inclusive teve uma alteração, porque na madrugada o voto dos deputados para decidir sobre prisão ou investigação dos colegas, dos congressistas, senadores ou deputados, deveria ser aberto. E depois foi mudado, inclusive com votos da esquerda, para que fosse feito em votação secreta. E aí, José? Eu não tiro a razão deles terem feito isso, não. Tudo é medo do Supremo. Por isso, o sujeito tem um Supremo Tribunal Federal, como o do Brasil, que, na realidade, chamar o Supremo Tribunal Federal do Brasil de órgão judiciário é piada, cara. O Supremo Tribunal Federal é um órgão político. Devia fazer eleição para ministro do Supremo e fazer, agora, em vez de Praça dos Três Poderes, tá dos 4 poderes. É o Executivo, o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário. Deixava a instância maior lá no Superior Tribunal de Justiça e o Supremo passava a ser o Conselho Máximo. Aliás, a gente podia chamar de quê? Sei lá, o Conselho Superior da República, alguma coisa dessa natureza. Porque, de fato, o Supremo Tribunal Federal não é um órgão judiciário. Olha, aqueles caras do de 8 de janeiro, nenhum, e aí estava no voto do Fux, nenhum tinha prerrogativa, tinha foro, nenhum tinha foro especial por prerrogativa de função. Tem? Não. A Débora do Batom é o quê para ser julgada pelo Supremo? Ninguém ali tinha foro privilegiado por prerrogativa de função. E foram julgados no Supremo. Por quê? Porque o Supremo queria se vingar. O Supremo queria, de fato, era fazer o povo ficar com medo de se manifestar. O Supremo queria fazer o povo ficar com medo de ir para a rua, tá certo? O Supremo queria, na realidade, era calar o povo, transformar o povo brasileiro. Me lembrei aqui de uma música eu não sei se é do Ramalho, Zé Ramalho? Zé Ramalho, vida de gado, povo ferrado, povo feliz. Não é assim? É. Vida de gado não é dele? É. Pois é, o que o Supremo queria era o povo bem quietinho. Tá fazendo essa aplicação de pena violenta. Que necessidade tinha de julgar esse povo no Supremo Tribunal Federal? Não tinha necessidade nenhuma de julgar lá no Supremo Tribunal Federal. Era para estar tudo na primeira instância. E você sabe que esse assunto, pelo menos, é mais ou menos pacífico. A grande maioria dos juristas acham que o foro está errado. Foi por causa de foro errado que anularam a Lava Jato. Aí, por que o Alexandre de Moraes quis que fosse no Supremo? Porque queria se vingar. E aí, ninguém tem prerrogativa. Ninguém tem foro especial, foro privilegiado por prerrogativa de função. O próprio presidente Lula foi julgado pelo Sérgio Moro, não foi pelo Supremo, não. Agora, o Bolsonaro tem que ser pelo Supremo. Que necessidade tinha? O Bolsonaro fez uma reunião com os embaixadores. Aí disse que não confiava nas urnas eletrônicas. Por causa disso, caça o mandato do cara. O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 4º, garante a liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Está lá na Constituição. Ele não fez nada além disso. O sujeito é obrigado a ver lá o comportamento da ministra Carmen Lúcia. Qualquer coisa que alguém fala em urna eletrônica, ela toma a frente e defende logo. Diz que é auditável, não sei o quê. Como o diabo é que é auditável um voto que você nem vê, você que é o dono dele faz e não vê, e diz que é auditável? Quer dizer que aqui no Brasil você ser contra o voto não ser impresso é um crime? Que diabo é isso? Nós não somos mais uma democracia. A nossa democracia está disfuncional. Ninguém ali daquele povo era para ter sido julgado no Supremo. Bolsonaro não era para estar sendo julgado no Supremo.
Ninguém ali é mais nada. Ninguém é mais nada. Todo mundo era para estar na justiça comum. Isso aí, quando você foge do conceito do juiz natural, já está nulo o processo. Você já viu o Ciro Gomes falar isso, não viu? Uhum. Ele é advogado, ele sabe que esse processo é todo nulo, porque não respeitou a ideia do juiz natural. O juiz natural desse povo todinho era o juiz de primeira instância, não era o Supremo Tribunal Federal. O Brasil é signatário do Pacto de São José, da Costa Rica. Está escrito lá que ninguém pode ser julgado sem pelo menos duplo grau de jurisdição. Quem é julgado no Supremo vai apelar para quem? Não podia ser julgado. O Brasil assinou o Pacto de São José, dizendo aqui no português mais claro, Pacto de São José, que é a capital da Costa Rica. Exatamente, você só pode ser julgado se tiver para onde apelar. Aqui no Brasil, o cara é julgado no Supremo Tribunal Federal, porque já foi julgado na primeira instância, na segunda, na terceira, o processo chega lá, ele está na quarta possibilidade de se salvar de um processo. Mas você já sendo julgado no Supremo, você não tem mais para onde apelar. É uma irregularidade. Tudo isso o Fux levou em conta para dar o voto dele. São 13 horas mais 13 minutos. Inclusive o Sóstenes Cavalcante, na votação lá da PEC da blindagem, ele disse que o julgamento aqui no Brasil era político, que as pessoas que usam a toga deveriam usar a caneta para praticar a justiça, mas estavam praticando a vingança, a palavra do líder da oposição lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Antônio, 13 horas agora 14 minutos, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo aqui. A entrevista do Valdemar Costa Neto, que você citou agora há pouco, a Jovem Pan, foi bem interessante, um trecho da entrevista onde ele se referiu ao Ciro Gomes. Ontem eu divulguei aqui a pesquisa Genial, PEST, onde mostra que o nome mais próximo de Lula, no segundo turno, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes que terminou quase que humilhado na eleição 2022, atrás até da Simone Tebet, mas é o que pinta mais próximo do Lula, com 7 pontos de diferença. Depois dele veio o Tarcísio de Freitas com 8 pontos de diferença. Diferença de 1 ponto, né? Dentro da margem de erro aí, segundo o levantamento feito pela Genial Quaest. E o Valdemar Costa Neto, essa semana, se referiu ao Ciro Gomes, dizendo que vai sim apoiar o Ciro Gomes aqui no estado do Ceará, porque o Ciro Gomes tem aquele jeito dele que não muda. Citou, inclusive, que depois de encontrar com o Ciro Gomes no jantar, ligou para o advogado dele e perguntou como é que estavam os processos que ele tem contra o Ciro Gomes, que são 3, e o advogado disse que estava parado, caminhando a passos muito lentos, e ele disse, tira isso, acaba com isso, retira esses processos aí, e admitiu, ele, o presidente do PL, embora o presidente estadual do PL, André Fernandes, tenha dito que o partido vai ter candidato próprio, mas o presidente nacional da sigla, o Valdemar Costa Neto, disse que vai apoiar o Ciro Gomes aqui no governo do estado do Ceará. Há quem diga também que uma composição nesses números da Quaest aí, com Ciro e Tarcísio, juntos numa chapa, seria uma coisa bem dura de se enfrentar, do presidente Lula vencer na eleição 2026. Como é que você vê a posição do Valdemar Costa Neto, o resultado dessa pesquisa, o Ciro mais próximo de Lula, e a possibilidade dessa composição ou de o Ciro permanecer como candidato ao governo do Estado? Eu vejo, devido a essa posição que ele tem, digamos assim, se ele for para o segundo turno, é difícil vencer ele, porque ele é bom de debate, tá certo? No meio da tropa todinha, é difícil ele ir para o segundo turno. Mas se ele for para o segundo turno com alguém, tá certo? O cara para vencer ele no debate é difícil. Eu vejo com, digamos assim, uma clareza legal essa pesquisa, porque na cabeça das pessoas é isso que eu estou falando. A turma acha ele bom de debate. Por isso é que numa possibilidade de segundo turno ele está lá em cima, muito melhor do que no primeiro turno, não é assim? Na melhor situação, ele aparece empatado em 14 em 14, quando está no cenário de primeiro turno. Em todas as outras, ele vem em terceiro lugar. Mas quando é no segundo turno, ele está bem pertinho do Lula, né? 7 pontos. Ele está perto de 40 pontos. Ele é 33 a 40. 33 a 40, pois é. Mas teve uma outra pesquisa recentemente do IBESP, que ele vinha 3,6 pontos só atrás do Lula. E agora a Quaest confirmou que realmente o mais próximo do Lula no segundo turno é ele. Eu acho, tá certo, que o Ciro
chegou num momento de encruzilhada na vida dele, tá certo? Ele tem que escolher ou ser governador do Ceará, que eu acho que seria uma eleição relativamente fácil, ele ganhar a eleição aqui no Ceará, ou correr o risco, mais uma vez, de ser presidente da República. Aí a cabeça dele é que vai decidir. 13 horas mais 8 minutos, José. Bom, obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.